grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Continuemos a nossa formação sobre a vida matrimonial, a vida sacramental. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade e de misericórdia, eu te peço, Senhor, que tu derrames a tua graça e o teu amor em todas as famílias, não é? E que tu socorras as famílias que estão passando por dificuldade. Também quero te pedir, Senhor, que tu, pelo teu poder, tu que és o Deus da vida, nos ajude a lutar pela vida. Dê às nossas famílias a consciência da dignidade e da beleza da vida. E que jamais o execrável crime do aborto seja cometido nas nossas famílias cristãs. E não seja cometido por nenhuma outra família. Que todos aqueles que forem concebidos tenham condições de viver, desenvolver a sua vida e a sua dignidade. Isto te peço por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós terminamos o nosso último encontro falando sobre a igreja doméstica. Primeiro do que tudo, nós precisamos entender que a igreja não é outra coisa senão a família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. É na família que se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal do pai de família, da mãe, dos filhos, de todos os membros da família, na recepção dos sacramentos, na oração e na ação de graças. O lar é, assim, a primeira escola de vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. É aí que se aprende a resistência, a fadiga e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e mesmo reiterado, e sobretudo o culto divino pela oração e oferenda de sua vida. É na família que nós vivemos o Evangelho. É uma pena porque nas nossas famílias hoje não há mais muito espaço para a vida de oração. Antigamente, nós todas as noites nos sentávamos para rezar o terço, os filhos junto com seu papai e sua mamãe. No local principal da casa havia um oratório, um local de oração. Nós perdemos esta beleza, não é? esta grandeza. Perdemos este caminho e por isso, às vezes, vivemos tantas desorientações. Mesmo hoje, nas situações difíceis em que passamos, na sua casa, reserve um local para a oração. Faça um pequeno altar, coloque seus santos, suas imagens de devoção. Se não há possibilidade de todos os dias você reunir a família, mas procure um momento durante a semana para rezar. Ler o Evangelho, rezar o terço, fazer uma pequena reflexão. Faça isto, crie este hábito na sua casa. Se não pode durante a semana, faça no final de semana. Ah, padre, mas no final de semana nós recebemos muitas visitas. Ô meu irmão, cadê o absoluto de Deus? Tem visita? Tem. Convide a visita. Olha, tal hora é o momento em que a gente senta aqui para rezar. Você está convidado a rezar conosco. Ah, mas eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou de outra religião. Então, você tem toda a liberdade, não é, de participar ou não, junto conosco, na oração. Você pode ficar no quarto, você pode ficar em outro local, mas a gente senta para rezar. 15 minutos, 20 minutos. Se a gente fizesse isto, se nós criássemos este hábito na nossa família, todos haveriam de respeitar. Todos.
todos que fossem na nossa casa já saberiam que neste momento é o momento de rezar. Pronto. Você é o dono da sua casa, é a dona da sua casa. Você é quem manda na sua casa. Eu fico triste quando eu vejo que pessoas perdem a missa no domingo porque chegou visita. Interessante. Os nossos irmãos evangélicos, eles não fazem isso não. Chegou a hora do culto, eles vão para o culto. Pode a casa estar cheia, mas eles vão para o culto. Então, como é que nós ficamos assim? Como é que a gente... Que tanta fragilidade é essa na nossa vida, né? A gente não querer participar, né? Viver a nossa fé. Não, olha, hoje é domingo, hoje é o dia que aqui nós vamos para a missa. Você pode ficar aqui, se você não quer ir para a missa, você pode ficar. Nós convidamos você para ir para a missa. Agora, se você não vai, a gente vai. A casa está aberta, pode ficar. Pronto. Mas se imponha a sua fé. Se imponha na sua casa. Ah, chegou fulano, fulana, e aí eu nem tive condições de ir para a igreja. O que é que essa pessoa vai ficar pensando de você? Que você é uma pessoa frágil. Que você não valoriza a sua fé. Porque em outras pessoas com outras religiões, elas vão tranquilamente e não querem nem saber. É um direito seu, um dever seu. Então você vai cumprir com o seu dever. Do mesmo jeito é na sua casa. O seu altar com os santos, as imagens. Ah, mas fulano é crente, fulano não gosta. Quem é o dono da casa? Quem é a dona da casa? Olha lá. Eu tinha uma grande amiga, que eu tenho certeza que ela está no céu, que ela era muito católica. E a família, os filhos eram todos evangélicos. E ela tinha no quarto dela um altar com os santos. E ela disse que quando foi um dia, entrou do quarto e estava os santos virados para a parede. Aí ela disse assim, vem cá, quem foi que fez isso aqui? Não, foi a gente, porque a idolatria, não sei o que. Ela disse, alto lá. Vocês são evangélicos, mas eu sou católica. Eu sou católica, na minha igreja permite as imagens e nunca mais vocês façam isto. Eu vou virar meus santos, nunca mais, nenhum de vocês cheguem aqui para mexer nas minhas imagens. A casa é minha, quem manda na minha casa sou eu. Vocês mandam na casa de vocês. Tudo bem, podem fazer isso na casa de vocês, mas na minha casa não, porque a dona da casa sou eu. Acabou com a festa, tá vendo? Acabou com a festinha, né? Então, essa história da gente ficar cedendo, não, com todo respeito, sem brigas, sem desuniões, né? Mas a gente tem que manifestar a nossa fé. A nossa casa deve ser uma igreja doméstica, deve ser uma casa de Deus, né? Para que a gente possa viver a nossa fé. Agora, a nossa diocese, ela criou o diretório, né, diocesano dos sacramentos. Então, no diretório, primeiro se trata da preparação remota para o matrimônio. A paróquia ofereça o encontro regular de preparação dos noivos para o matrimônio, contando com o testemunho de casais cristãos com significativa experiência espiritual e eclesial. Então, é preciso que cada paróquia, não é? Ou muitas vezes assim, recomenda-se ainda que nas cidades com mais de uma paróquia exista uma agenda de encontros de formação para noivos, permitindo encontros setoriais e proporcionando maior unidade na formação. Então, vamos dizer que uma determinada paróquia, não é? Ela dá o encontro para os noivos e aí as outras paróquias, não é? Juntamente com ela, organizam esta preparação para os noivos. Este encontro de preparação é da responsabilidade da pastoral familiar.
Recomenda-se utilizar na formação o texto Guia de Preparação para a Vida Matrimonial da CNBB. Priorizar o setor da família na diocese. Promover uma evangelização sobre o sacramento do matrimônio e a família, por meio das pastorais. Promover encontros e celebrações com adolescentes, jovens, namorados, noivos e casais. Né? Aqueles encontros dos noivos, aqueles encontros dos namorados. Né? Já para ir dando uma formação, né, em vista do sacramento do matrimônio. Encaminhar para o catecumenato os noivos que não receberam algum ou todos os sacramentos da iniciação cristã, orientando-os para a sua busca antes do matrimônio. Quanto ao sacramento da confirmação, seja recebido pelos noivos antes do matrimônio, quando houver tempo hábil para a sua preparação e recepção, e se puder fazer sem grave incômodo. Aqui a gente viu a preparação remota. Agora existe uma preparação própria, imediata, não é própria. Preparação imediata para o matrimônio. Os noivos devem procurar a própria paróquia do noivo ou da noiva, para ali realizar o processo de habilitação matrimonial com 3 meses de antecedência. Tal processo deverá ser examinado pelo pároco ou pelo administrador paroquial ou vigário paroquial. A preparação dos noivos deve ser feita preferencialmente na paróquia de residência de um deles, ou na paróquia de celebração do casamento. Nós vimos ali que aquela preparação é a preparação remota, né? Mas aqui a gente tem a preparação imediata. A entrevista com os noivos deve ser realizada pelo pároco, ou administrador paroquial ou vigário paroquial, excluindo-se a entrevista através de leigos. Haja horário paroquial para atendimentos aos noivos. A entrevista deve ser um momento de evangelização. A entrevista seja feita em separado, com critérios acolhedores e que motive para encontros de noivos. É aquela história que eu já falei. Né? Dos noivos, a gente entrevista cada um separadamente. A lista das perguntas sobre o matrimônio é disponibilizada pela diocese. A entrevista deverá ser realizada logo após a reserva da data, na abertura do processo de habilitação matrimonial, antes dos encontros de noivos, no mínimo 3 meses antes do casamento, porque pode ter algum impedimento, pode ter algum problema. Então, é na entrevista que a paróquia toma conhecimento das condições jurídicas, das condições legais para que se realize aquele sacramento. Seja constituída uma equipe de preparação dos noivos para os encontros realizados em cada paróquia, né? Ou por setores pastorais. A pastoral familiar possa acompanhar os noivos individualmente. Haja, no mínimo, um encontro de formação com temas diferentes e pertinentes à vida matrimonial. Os encontros devem ser evangelizadores, espiritualidade, formação, né? Vida de oração, a conscientização sobre a responsabilidade do matrimônio. A duração total seja de no mínimo 6 horas de encontro, um dia de encontro, não é? Como meio de crescimento do casal, o encontro de noivos seja programado de forma que o casal participe juntos da formação. Haja cursos de formação para equipes de preparação de noivos, em nível diocesano ou forania, né? Sob a responsabilidade da pastoral familiar diocesana. Aconselha-se que as paróquias realizem encontros ao final de cada ano, com os casais que contraíram matrimônio no ano vigente. Então aqui é uma proposta muito boa, não é?
Pastoralmente é indicado que cada paróquia forneça aos noivos, na entrevista, uma lista escrita com as orientações sobre trajes, músicas, espórtula, número de testemunha, critérios de escolha, fotógrafos, decoradores, filmadores e outras orientações. A paróquia não pode recusar-se a fazer a celebração do matrimônio por motivos financeiros. A paróquia não pode recusar-se a fazer a celebração do matrimônio por motivos financeiros. Isso não pode acontecer. A espórtula seja dada pelos noivos, deve obedecer à tabela diocesana. A documentação. Quais são as documentações requeridas? Comprovante de residência, comprovante do encontro de noivos, certidão de batismo atualizada, menos de 6 meses de expedição, um documento pessoal. No caso de viuvez, apresentar cópia original da certidão de óbito da pessoa falecida. Em caso de pessoas divorciadas, a certidão de divórcio, documento de casamento civil. Em caso de pessoas que contraíram matrimônio católico, cuja nulidade foi declarada, apresentam a declaração de nulidade. Em caso de união estável, necessita-se do encontro de união estável e certidão de nascimento e da licença do bispo. Em casos de pessoas divorciadas. Isso aqui, minha gente, não é divorciado do casamento da igreja, não. São pessoas que viveram juntas, que casaram apenas no civil, que se separaram, se divorciaram, e a pessoa encontra outra pessoa e agora diz assim, não, eu vou casar com esta pessoa e vou casar na igreja católica. Que pode, porque ele não casou na igreja no primeiro matrimônio. Agora, ele tem vínculos ainda com aquela primeira união, que muitas vezes são os filhos. Então, ele tem que trazer toda uma documentação, ele tem que mostrar que está disposto a ajudar os filhos, a manutenção dos filhos, para poder receber o sacramento do matrimônio. Então, ele precisa desta documentação. Em casos em que a certidão de batismo não seja encontrada, o pároco receba o juramento das testemunhas ou juramento supletório da própria pessoa, para que sejam anexados ao processo. Qualquer juramento seja realizado com a mão tocando sobre o livro dos Evangelhos. Em perigo de morte, basta a afirmação dos noivos que são batizados e de que nada impede que o matrimônio ocorra. Então, a pessoa, um dos dois está à beira da morte e querem casar. Existe algum impedimento? Não. Então, são batizados? São. Então, você pode assistir o casamento. O edital dos proclamas matrimoniais seja divulgado nas missas dominicais ou afixados no quadro de avisos da paróquia do noivo e da noiva. Recomenda-se que seja entregue gratuitamente após a celebração o certificado do matrimônio religioso. O matrimônio contraído seja anotado também no livro de batizados, no qual o batismo dos cônjuges está registrado. O pároco do lugar da celebração comunique o quanto antes ao pároco do lugar do batismo a celebração do matrimônio, por meio de uma notificação escrita. Celebrado o matrimônio, o pároco do lugar da celebração, ou quem lhes faz às vezes, ainda que nenhum deles tenha assistido ao mesmo, registre o mais depressa possível no livro de casamento o nome dos cônjuges, do assistente, das testemunhas, o lugar e a data da celebração do matrimônio, segundo o modo prescrito pela Conferência dos Bispos ou pelo Bispo diocesano. Então, se a pessoa foi batizada em Taperoá e casou na igreja do Rosário em Campina Grande, o padre de Taperoá
precisa ser notificado daquele matrimônio para ser registrado no livro. Por que isto, padre? Porque quando se tira uma certidão do batismo, se anota um motivo. Então ali está que ele tirou uma certidão do batismo porque casou. Então, se um dia ele quiser enganar e for lá em Taperoá e dizer eu quero uma certidão do batismo para casar, a pessoa vai olhar no livro e vai dizer já foi tirada uma para o seu casamento. Foi? Foi. Ah, não, porque eu estou viúvo. Então, me deu a certidão de óbito. Mostrou a certidão de óbito, comprovou. Tira uma nova certidão de batismo. Mas não, apenas se separou. Não, aqui está a prova. Então o senhor não pode tirar certidão do batismo para o matrimônio. As coisas têm que ser muito bem organizadas. Em caso de matrimônio contraído com dispensa da forma canônica pelo ordinário local, depois de investigação pelo pároco de estado livre, o cônjuge católico tem a obrigação de certificar quanto antes a esse ordinário e ao pároco a celebração do matrimônio, indicando também o lugar da celebração, bem como a forma pública observada. Às vezes, matrimônios mistos, que vai ser explicado em outro momento. A celebração do matrimônio. Haja uma equipe litúrgica que prepare e envolva o casal, a família e a assembleia nas celebrações matrimoniais. As músicas sejam sacras, católicas, da celebração do sacramento do matrimônio. Pelo amor de Deus. Porque às vezes vem até música romântica internacional. Então, por isso que o padre tem que saber. Minha gente, a celebração do matrimônio é uma ação litúrgica, não é um evento social. Pelo amor de Deus. A gente precisa recuperar urgentemente essa dimensão celebrativa e orante do sacramento do matrimônio. A pastoral litúrgica indicará um repertório de músicas para a celebração do matrimônio. Valorizem-se os ministérios de canto litúrgico da própria comunidade. A pastoral familiar é a primeira responsável na paróquia por organizar, a celebração do sacramento. A ornamentação do ambiente não é obrigatória, mas se houver, seja sóbria. Pelo amor de Deus. Eu já vi casos de pessoas que chegam querendo tirar até o sacrário para fazer ornamentação. Como é que pode uma coisa dessa? Não pode. Não pode de forma nenhuma. Tem que ser sóbria. Tem que respeitar o espaço litúrgico. É uma liturgia. Pode fazer bonito, mas com sobriedade, sem exageros. Haja dignidade, bom gosto e simplicidade na decoração. As foranias ofereçam cursos de formação adequados para músicos. Onde existem os chamados cerimoniais que oferecem aos noivos serviços de organização da celebração do matrimônio, sejam orientados pelo pároco sobre como atuar. Porque às vezes o cerimoniário haja igualdade de tratamento aos noivos, independente de sua condição social e financeira. Haja intervalos de ao menos 1 hora entre as celebrações matrimoniais. Que haja intervalo. Porque muitas vezes na mesma paróquia se celebra 2, 3 matrimônios, no sábado, às vezes no domingo. Então, pelo menos o espaço de 1 hora. Até para alguém organizar melhor a ornamentação. Com relação às testemunhas, é suficiente que sejam admitidas 2 pessoas. Aí vem aquela lista enorme de testemunhas. Não tem necessidade. Bastam 2 pessoas. Para assistir validamente à celebração do matrimônio fora de sua paróquia, qualquer presbítero ou diácono precisa de delegação da autoridade competente, seja do ordinário local, do pároco ou a ele equiparado por escrito. Então, para que eu possa assistir o matrimônio na paróquia
de Nossa Senhora do Rosário, eu tenho que pedir uma autorização ao pároco daquela paróquia. Não é permitido conceder bênçãos ou celebrações de bodas por união de casais unicamente no civil ou segundas uniões, promovendo uma simulação do matrimônio que confunde os fiéis. Porém, para evitar confusões, colocaria na parte dos sacramentais bênçãos em casas e famílias. Você pode dar uma bênção na casa, pode dar uma bênção na família, mas você não pode, que às vezes nos chama, não é? Padre, o senhor poderia... a gente vai casar no civil, não vamos casar na igreja católica, mas o senhor poderia ir lá na casa e dar uma bênção? Não pode, porque depois a pessoa vai entender como se receber um sacramento. Não, mas o importante é a bênção do padre, tá vendo? Então uma bênção é um sacramental, não é um sacramento. Mas como a nossa população não tem consciência e muitas vezes confunde as coisas, então é melhor que não se faça isto. O local próprio para a celebração do matrimônio é a paróquia, onde uma das partes tiver domicílio, quase domicílio ou residência, há pelo menos 6 meses, ou tratando-se de vagantes na paróquia onde de fato se encontram. Para valorizar o espaço litúrgico, recomenda-se que a celebração do casamento seja realizada apenas em igrejas ou oratórios, onde haja culto público, sendo vedada a celebração do matrimônio em oratórios particulares de fazendas, sítios, clubes, bufês e congêneres. Não se pode. É vedado. Os matrimônios devem ser realizados nos horários disponibilizados pela igreja, a critério do pároco, né? Preservando o direito da missa. É importante advertir os noivos sobre a possível incidência de prejuízos que resultarão dos atrasos, inclusive da impossibilidade de o assistente eclesiástico cumprir outras atividades religiosas previamente agendadas. Pastoralmente, sugere-se que, havendo atraso excessivo que extrapole mais de 1 hora após o horário agendado para a celebração, o assistente eclesiástico, mesmo assim, haja com especial caridade, fazendo o que for possível para que a celebração não seja prejudicada. Havendo ao assistente eclesiástico a extrema impossibilidade de continuar presente, que o mesmo haja moderadamente, tomando as devidas providências, para que a celebração se realize depois de sanadas as dificuldades. Porque é aquela história, né? A gente fica bastante dividido. É um momento muito importante na vida dos dois, não é? E atrasa. Então tem que manter um pouco de calma, não é? Mas esses atrasos são terríveis. Né? São terríveis. E eu não sei por que é que no Brasil é chique atrasar. Eu não consigo entender isso. Evitem-se os atrasos por parte do assistente eclesiástico. Né? O padre não pode chegar atrasado. E, às vezes, acontece, não é? Mas deve ser evitado. A igreja onde será realizada deverá estar aberta no mínimo 30 minutos antes do horário previsto e com todos os documentos necessários. É fundamental que todos os acordos relativos ao matrimônio sejam expressamente informados aos noivos. Os fotógrafos e filmadores não devem dificultar a celebração ou desviar a atenção da assembleia. Durante a liturgia da palavra e a homilia, recomenda-se que apenas sejam filmados ou fotografados os noivos e o celebrante. A assembleia deve estar atenta à palavra de Deus e à homilia. Então, é muito importante, não é? A gente resgatar essa questão dos sacramentos e principalmente do sacramento do matrimônio. Às vezes a gente vai celebrar
Ou vai celebrar não, porque quem celebra são os noivos. A gente vai assistir um matrimônio e percebe que muitos estão ali apenas por conta do evento social. Quantas graças, não é? Quantas bênçãos que Deus concede através dos seus sacramentos. E quantas vezes os homens iludidos não participam verdadeiramente ou não estão abertos para estas graças. Que o nosso Senhor Todo-Poderoso, cheio de bondade, que nos concede tantos bens, que Ele possa nos iluminar, para que a gente possa vivenciar verdadeiramente os seus sacramentos. Que o Espírito Santo possa agir dentro dos nossos corações e que a vida matrimonial seja uma vida de amor, de respeito, de fidelidade. Na Bíblia tem um livro muito interessante sobre a vida matrimonial. É o livro de Tobias. Eu recomendo, não é, você depois abrir a sua Bíblia e ler a história de Tobias. É a vida da família, do casamento, do amor, né, que une os dois. É muito interessante, né? Eu estou lendo este livro, estou fazendo a minha meditação neste livro, né? E este livro ajuda muito, o livro de Tobias, sobre a vida familiar. Vamos ver aqui os conselhos de Tobias. Então chamou seu filho, Tobias, e este veio até ele e disse, Tobite, né, que é o pai, sepulta-me dignamente, honra tua mãe, e não a abandones durante os dias de sua vida. Faz o que é correto a seus olhos, e não a entristeças com nada. Lembra-te dela, meu filho, porque correu muitos perigos por ti, quando estavas em seu seio. Quando ela vier a falecer, sepulta junto a mim no mesmo túmulo. Durante todos os dias de tua vida, meu filho, recorda-te do Senhor, e não consintas em pecar e em transgredir seus mandamentos. Realiza obras de justiça durante tua vida, e não trilhes o caminho da iniquidade. Porque aqueles que praticam a verdade prosperarão em todas as suas obras. Da mesma forma, os que praticam a justiça. Dá de teus bens dá esmola. Não desvies teu rosto de nenhum pobre, para que de ti não se desvie o rosto de Deus. Em proporção ao que tiveres, filho, assim procedas. Se tiveres em abundância, sejas generoso em tua esmola. E se contares com pouco, ajuda conforme o que tiveres. Não tenhas receio, filho, de empobrecer, filho, por dar esmola. Acumula, de fato, um bom tesouro para o dia da necessidade. Pois a esmola livra da morte e não permite descer à escuridão. Dom precioso é a esmola diante do Altíssimo para todos os que a dão. Guarda-te, filho, de toda a união ilegítima. Antes toma mulher da linhagem de teus pais, e não tomes mulher estrangeira que não seja da tribo de teus pais. Pois somos filhos dos profetas, verdadeiramente o somos. Profetas de fato foram antes de nós Noé, Abraão, Isaque e Jacó, nossos pais de outrora. Lembra-te, filho, de que todos eles tomaram mulheres dentre seus parentes. Sua descendência herdará a terra. E agora, filho, ama teus irmãos, e não sejas arrogante em teu coração com as filhas dos filhos de teu povo, ao não querer tomar para ti uma dentre elas. Não atrases o salário de ninguém. Destruidora de fato é a ociosidade. Quando alguém tiver trabalhado para ti, paga o seu salário no mesmo dia, e que o salário desse homem não pernoite contigo. Assim também teu salário não se atrasará, se servires a Deus em verdade. Sê cauteloso, filho, em todas as tuas ações e disciplinado em toda a tua conduta. Aquilo que reprovas a ninguém o faças. Não bebas vinho até a embriaguez. Não seja a embriaguez tua companheira de caminho.
Dá de teu pão a quem tem fome, de tuas vestes ao que está sem roupa. Tudo o que tenhas em abundância, filho, dá em esmola. Que teu olho não tenha inveja quando deres esmola. Derrama teu alimento e teu vinho sobre o túmulo dos justos, mas não deis aos pecadores. Busca conselho com toda pessoa sensata e não desprezes recomendação útil alguma. Bendize ao Senhor em todo o tempo e suplica-lhe para que sejam retos teus caminhos e para que todas as tuas sendas prosperem. Porque nenhuma nação possui bons propósitos. O Senhor lhes dará um bom propósito. A quem o Senhor quer rebaixa até as profundezas do Hades. Portanto, filho, recorda-te de todos esses mandamentos e não deixes que se apaguem de teu coração. É o livro de Tobias, no capítulo 4. É um livro muito bonito, muito belo, e que os casais, os esposos cristãos deveriam ler. Muito próximo do Novo Testamento. Então, que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade e de misericórdia, esteja conosco, nos ilumine, nos ajude para que possamos viver bem a nossa vida cristã. Amém.